Olá, eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje eu quero trazer para vocês o que está acontecendo com Casas Bahia, que nesse momento que eu estou gravando para vocês já sobe mais de 31%. E sabe-se lá, a hora que esse vídeo for ao ar pode estar subindo muito mais, ou enfim, corrigido no meio do caminho. A questão é, há um pouco mais de um mês atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a empresa estar buscando fazer um reperfilamento de dívida. E o que saiu agora no final de semana foi, em fato relevante, a solicitação do pedido de recuperação extrajudicial, que é diferente da recuperação judicial. Só que ainda assim, você deve estar se perguntando como é que a empresa faz o pedido de recuperação extrajudicial e ainda assim está subindo mais de 30% na Bolsa de Valores em plena segunda-feira. E eu quero trazer os detalhes de toda essa operação, inclusive alguns fatores de risco que talvez nem todo mundo está enxergando. Por isso, eu já faço convite para você me acompanhar até o final do vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, me contem aqui embaixo nos comentários se vocês têm ações de Casas Bahia ou até mesmo de alguma outra varejista que nós sabemos que boa parte delas estão passando por maus bocados desde 2021. Agora vamos lá, a questão de Casas Bahia, gente, é que ela pediu então essa recuperação extrajudicial. Então inicialmente acho que já cabe trazer a principal diferença de uma recuperação extrajudicial para uma judicial. Uma recuperação judicial é basicamente o que Oi está fazendo pela segunda vez, o que Americanas solicitou no início do ano passado. Ele é um processo muito burocrático, onde empresas que elas estão com dificuldade, que elas não estão mais solventes, vamos dizer assim, elas precisam fazer um plano de recuperação judicial, validar tudo isso, claro, judicialmente, ela acessa o pagamento aos credores, né, ou seja, a quem ela deve, todos eles entram numa longa fila para receber o que ela deve ao longo dos anos, sem ter grandes garantias se vão efetivamente receber, em alguns casos mais, outros menos. Mas a recuperação judicial não quer dizer necessariamente que a empresa vai conseguir se recuperar, inclusive, porque pode dar ruim e ela pode simplesmente vir à falência. Já quando a gente fala de recuperação extrajudicial, ele é um processo um pouco menos burocrático, precisa, óbvio, ser validado juridicamente, judicialmente, mas ele não cessa o pagamento a todos os credores. Na verdade, o que Casas Bahia ela fez, basicamente, foi ir naqueles credores de debêntures e CCBs, que são aqueles créditos bancários, e pedir mais prazo e tentar baratear essa dívida. Outros credores vão continuar recebendo normalmente, mas ela pegou aquilo que era de dívida mais cara dela e que era mais pesada no momento e tentou estender, jogar lá pra frente e deixar ela um pouco mais barata. E aí o que acontece? Esses credores, eles podem ou não aceitar. Claro, boa parte deles acabam aceitando porque eles analisam a situação da empresa e pensam o seguinte, olha, se a gente não aceitar, pode ser que a empresa ela se torne mais um pouco mais para frente insolvente e a gente não receba tudo isso. Então às vezes é melhor a gente dar um fôlego agora para ela tentar colocar aquele plano de turnaround dela em prática, no caso de Casas Bahia para 2025, e tentar receber esse dinheiro lá na frente. Então eles geralmente acabam aceitando. Claro que eles aceitam mediante algumas garantias que eu já vou falar para vocês daqui para frente, porque uma delas inclusive, ao meu ver, traz um pouco de risco para o investidor. Mas a questão é, Casas Bahia, ela tinha 4,1 bilhões de dívida. Aliás, ela ainda tem 4,1 bilhões de dívida, então, entre esses CDBs e os CCBs, que são os créditos bancários. E essa dívida, então, ela conseguiu negociar prazos aí com o Banco do Brasil e Bradesco, que é quem detém aí praticamente 55% dessas dívidas, e conseguiu aí estender o prazo a um prazo médio de 50 meses. E também conseguiu baratear essa dívida, que era de CDI mais 2,75 e baixou para CDI mais 1% e 1,5% para algumas debêntures. Então ela conseguiu deixar essa dívida um pouco mais barata, o que traz uma folga de 60 milhões no ano para o caixa da empresa, só com essas questões aí do endividamento, dessas dívidas que ela teria que pagar agora no curto prazo, mas jogou agora lá para frente. Então até mesmo por isso que o mercado ele responde positivamente, porque não é uma recuperação judicial, sendo que nós sabemos que a situação da empresa ela é bem delicada, mas também ao mesmo tempo ela conseguiu esse fôlego e ela tem um plano de turnaround. Se isso vai virar alguma coisa lá na frente, quem viver, verá. Mas o mercado gostou dessa notícia, mas aqui eu trago um alerta, né, gente? Eu acho que existem dois pontos de risco nessa operação.
É justamente com a questão da garantia que eu trouxe para vocês. Quando o credor ele aceita esse acordo, e aí esse acordo, né, ele precisa ir a um tribunal judicial e tem 30 dias, né, para ser aprovado, mas o que acontece? Quando o credor ele aceita algumas garantias, e uma das garantias para algumas debêntures, 63% das debêntures, são em equity, ou seja, são em ações da própria companhia. Se chegar lá na frente e a companhia não tiver grana para pagar os credores, ela vai ter que pagar em ações da companhia. E aí isso traz uma diluição gigantesca para os acionistas da empresa, porque ela vai ter que emitir mais ações para poder fazer o pagamento, então, desses credores. Então, isso é um ponto de risco. O mercado poderia enxergar isso com olhos negativos se isso acontecesse lá na frente, quando tiver que fazer esses pagamentos, e aí, claro, que poderia prejudicar bastante as ações. Um outro ponto de risco, e aqui eu trago isso porque nós observamos isso acontecer com Americanas, que é o risco da imagem de toda essa operação. Quando a Americanas ela fez o pedido de recuperação judicial, muitas pessoas que talvez não entendem desse assunto que você que tá aqui consumindo, né, esse vídeo, entendem, elas só olham assim, meu Deus, recuperação judicial, a empresa vai quebrar, eu não posso mais comprar nada lá no site porque eu não vou receber, enfim, elas ficaram com muito medo. E muitas, inclusive falaram, eu não compro mais nada na Americanas porque sabe-se lá o que tudo isso vai virar. Porque realmente foi um caso muito midiático, ganhou as notícias, as matérias e assustou muita gente que talvez não entende como funciona todo esse processo. Mas é claro que muitas pessoas seguiram comprando em Americanas, continuaram recebendo as suas mercadorias, mas num primeiro momento a galera se apavora e isso prejudica inclusive as receitas, né, da própria empresa. Então isso poderia, não sabemos se efetivamente vai, nós veremos se isso vai ter algum efeito aí no resultado de Casas Bahia, mas isso poderia impactar também a própria questão de Casas Bahia, porque muitos leem só o título da matéria de forma muito apressada, então vai lá ver que, poxa, Casas Bahia pediu recuperação extrajudicial, acho que é uma recuperação judicial da mesma forma, apesar das duas serem coisas ruins, e simplesmente fala assim, opa, será que eu devo continuar comprando em Casas Bahia? Será que eu vou receber o meu sofá, minha cama? Será que eu vou receber o que eu comprar por lá? Então sim, isso também sempre tem um risco, e eu coloco no radar para monitorar de perto, porque é claro que nós não sabemos se isso efetivamente vai acontecer. O ponto é, Casas Bahia segue em maus lençóis, não está sozinha, o setor do varejo como um todo está sofrendo, apesar de serem empresas que existem há décadas e décadas, né, Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas e tal, nós temos que entender que o cenário que a gente vive hoje, né, ele é outro, então nós temos muito mais o e-commerce, o varejo digital, então nós temos o Mercado Livre nadando de braçada, a Amazon nadando de braçada, a concorrência ela veio de uma forma diferente, e lá em 2019, 2020, eu lembro que o que a gente falava era que as empresas que inovassem logisticamente falando, elas realmente iriam despontar e realmente elas conseguiram ir muito bem ali em 2020 até o início de 2021, utilizando as lojas como hub de logística, fazendo entregas muito mais rápidas, só que isso não tem sido suficiente, porque a concorrência realmente ela está acirrada, principalmente pelo mercado digital. As pessoas aprenderam a consumir de uma forma diferente, principalmente depois da pandemia, quando nós ficamos por um bom tempo sem poder tirar o pé de casa direito, então muita gente começou a comprar online e aprendeu e se obrigou a fazer isso. Então sim, o comportamento das pessoas mudou, as empresas vão precisar se adaptar, nós não sabemos exatamente se elas vão conseguir seguir, né, um caminho onde elas consigam se adaptar para sobreviver no longo prazo, porque o mercado está em constante mudança, mas o diagnóstico que nós temos agora é que a situação não é fácil, porque elas continuam com um custo muito alto de terem lojas físicas, apesar de Casas Bahia ter fechado já várias, ter renegociado aluguéis e tal, e elas ainda assim têm que competir com empresas que trabalham muito mais no online e muitas vezes conseguem bater preço e tem muitas vezes um custo menor. Então vamos acompanhar de perto, sei que não é um setor fácil, o próprio Barsi, né, diz que as empresas do varejo no geral sempre vão acabar quebrando, também, né, outro setor que a gente sabe que é complicado, mas aí eu nem vou entrar nesse assunto, é o setor aéreo, né, setor de aviação, mas enfim, sabemos que não é um setor fácil, é um setor cíclico, taxa de juros influencia muito, situação econômica influencia muito, por isso que a gente tem que acompanhar de perto para investir nesse tipo de ação, realmente tem que ter estômago. Mas me contem agora nos comentários, vocês têm alguma empresa do varejo? Tá sofrendo? Se estiver sofrendo e inclusive você estiver com dúvida do que fazer com essas ações, realmente cliquem no sininho aqui no canal e não esqueçam do like, óbvio, porque eu vou soltar um vídeo que vai te ajudar a responder talvez essa dúvida de quando você tem dúvida de se desfazer ou não de um negócio da sua carteira, beleza? Bom, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.